Nesta aula, veremos alguns detalhes na edição das cotas dentro do SolidWorks, como, por exemplo, a tolerância e a precisão. A gente vai aprender também a substituir valores, a acrescentar informações no texto da nossa dimensão e ainda a posicionar o texto de uma forma personalizada. As tolerâncias elas são usadas no projeto para definir condições de fabricação. Por exemplo, nesse caso aqui, o 20H7 é uma medida tabelada pela BNT em que a gente tem um diâmetro máximo e um diâmetro mínimo determinado para que, em dada aplicação, ele fique sempre certo. Não importa o local onde ele foi fabricado e não importa o lote, se ele tiver dentro dessas condições de diâmetro 20H7, eles vão sempre montar iguais. Então, como a gente faz para inserir essas nossas condições de tolerância? Eu vou apagar aqui e vou refazê-la. Então, para começar, a gente cota uma dimensão normal, né? Vou cotar aqui o diâmetro 20. E então, dentro das opções aqui da nossa dimensão, a gente tem as opções de tolerância. Então, as condições de tolerância mais utilizadas aqui são a bilateral, em que a gente define uma variação máxima e uma variação mínima. Por exemplo, eu vou querer que esse diâmetro 20 aqui, ele, ele encaixe dentro de um furo. Então, eu vou deixar que a condição máxima seja 0 e a condição mínima seja, vamos supor, menos 0,2. Então, quem for fazer essa peça, ele pode fazer essa peça até um diâmetro 19,8. Então, eu garanto que esse meu eixo ele vai entrar no furo. Uma outra condição bastante utilizada aqui é a condição simétrica, que, por exemplo, eu quero garantir que esse diâmetro aqui ele fique aproximadamente 20. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos 0,1. Então, isso significa que, para quem for fabricar, se esse diâmetro for 20,1 ou 19,9, ela está dentro das condições de projeto e está aprovada. Ainda, a gente tem uma outra condição bastante utilizada aqui, que é a condição de ajuste, que é a igual falada no começo da aula, que é definida pela BNT. Então, a gente consegue colocar aqui algumas condições de eixo, que no nosso caso aqui estava H7. Então, vamos procurar aqui na nossa aba e selecionar, então, o H7 e confirmar. Então, a gente tem aqui definido a nossa condição de tolerância. Um outro assunto da aula é a inserção de textos na nossa dimensão. Por exemplo, aqui eu inseri esse texto aqui, ponta 1, para demonstrar que é essa ponta do eixo. Isso não é muito comum a gente fazer em desenhos, mas em alguns casos no projeto a gente precisa botar alguns textos aqui junto para demonstrar algumas coisas que a gente quer demonstrar no projeto. Então, como é que a gente faz isso? Vou deletar essa cota e vou refazer ela. Então, a gente cota normalmente, né, o nosso comprimento aqui, por exemplo, e então a gente vem aqui nas nossas opções de dimensão e vamos lá embaixo. Então, tem aqui o texto da dimensão. Então, aqui a gente consegue digitar qualquer texto, que no caso ali eu vou botar, por exemplo, ponta 1. O mais comum é a gente alterar aqui no texto da dimensão, é colocar, por exemplo, diâmetro, grau, mais ou menos. Então, a gente pode utilizar dessas opções aqui para alterar o nosso texto do nosso desenho. Outra opção que a gente pode utilizar é forçar valores na nossa cota. Como que a gente faz isso? A gente clica sobre a cota e então a gente tem essa condição aqui de valor primário, a gente tem aqui a opção de substituir o valor. Então, a gente vem, clica aqui e pode colocar qualquer valor, então. Por exemplo, aqui eu vou colocar 32. E eu confirmo. Então, está aqui forçada uma nova dimensão para minha cota. Eu não recomendo utilizar essa opção em quase nenhuma situação, assim, só em casos que você não está muito ligado com o modelo 3D, né? E justamente para evitar o erro, porque aqui não vai ficar de acordo com o 3D, inclusive ele não fica em escala. Por exemplo, eu posso botar aqui, substituir esse valor por 60, e aí fica mais gritante ainda, que a gente consegue ver que não está em escala o nosso desenho e a gente forçou então um valor para a nossa cota. Mas em alguns casos, ele acaba sendo utilizado justamente por facilitar a nossa modificação. Outra opção que a gente pode trabalhar
é a posição do texto da nossa cota. Como é que a gente pode fazer isso? A gente clica na nossa cota e vem nas opções. Então, aqui nas linhas de chamada, existe a opção de posição de texto personalizada, que quando eu seleciono essa opção, aparecem então várias opções aqui do texto. Por exemplo, no chanfro eu posso cotar de várias formas. Desta forma, desta forma, desta forma. Isso é válido também para os outros tipos de dimensão. Por exemplo, aqui nesse 32, eu posso acessar aqui as opções e eu já vim aqui em linhas de chamada e já habilitei a posição de texto personalizada. Então eu selecionei essa linha de chamada quebrada. Percebam que é diferente dessa outra forma aqui de representar. Nesta aula, aprendemos a modificar algumas condições da nossa dimensão, indo desde a tolerância até a posição personalizada. Espero você na próxima aula.